As coisas materiais são sombras, o importante é ser justo e não parecer justo. Como você se comportaria diante da morte certa? Nosso tempo não é curto, mas dele muito perdemos. Você é verdadeiramente livre? O que é amar? São muitas perguntas, certo? Mas elas já foram respondidas aqui no canal. Olá, eu sou o Paulo Rafael e nesse vídeo do Superleituras faremos uma retrospectiva das 7 melhores lições de Platão, Sócrates, Aristóteles, Sêneca, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Jesus de Nazaré. E não se esqueça de comentar se você gostou dessa nossa retrospectiva e se você quer mais. A caverna. Primeira lição: as coisas materiais são sombras. A caverna simboliza o mundo sensível e material. É uma realidade que as pessoas, já lá no tempo de Platão, ficavam vidradas e hipnotizadas. As coisas materiais e os bens corporais parecem profundamente reais, mas desaparecem rapidamente. Eles são estáveis e passageiros. As riquezas, honras e prazeres possuem, para Platão, uma importância secundária e não podem tomar lugar daquilo que é realmente essencial. Isto é, os valores imateriais e os bens da alma, tais como a sabedoria, o bem, a contemplação do ser. Segunda lição: serenidade. O comportamento de Sócrates perante a morte é de admirável naturalidade. Trata-se de uma profunda lição de edificação moral, que tem sido ouvida quase sem interrupção no decurso dos séculos, sendo retratado diversas vezes pela arte, poesia e pinturas. Daí a veneração que lhe tem tributado tanto. Sócrates em nenhum momento incita os seus discípulos a se vingarem daqueles que o condenaram, porque para Sócrates não se deve causar o mal para quem lhe causou, nem maltratar alguém que lhe faça mal ou injustiça. Sua serenidade é impressionante e um grande exemplo. Até o derradeiro alento da vida, ele discorre sobre filosofia com franqueza e honra, sem sofismas nem subterfúgios, examinando as objeções dos seus discípulos nessa última aula magistral. Segunda lição: pois a mais consumada injustiça é parecer alguém justo sem o ser. Muito importante para Platão não é parecer bom, mas ser de verdade homem de bem. Esse mito mostra que nós, muitas vezes, não percebemos que nós devemos ser justos enquanto ninguém está vendo. Trata-se de uma profunda coerência. No caso do pastor Giges, a ocasião de ficar invisível fez sair do seu interior o mal que estava adormecido. O que fez ele praticar o mal foi justamente a possibilidade de sair impune. Isso significa que ele não buscava ser justo e ser bom pela virtude em si mesma, mas só pelas consequências negativas que ela não trazia. Trazendo para os nossos dias atuais, vemos muita corrupção no Brasil e em outros lugares que tem muita relação com a impunidade. Como se diz, a impunidade é a mãe da injustiça. Quem se lembra da onda de violência e de assalto quando, num determinado estado do Brasil, a polícia militar entrou em greve? Fica a pergunta: quem sou eu quando estou sozinho, sem ninguém me ver? Ou ainda, será que eu agiria da mesma maneira se pudesse ficar invisível? Segundo tema: guiar-se pela sabedoria prática, Frônesis. Sendo o meio termo a preferência nem pelo excesso nem pela falta, para isso é necessário deliberar bem, ou seja, é necessário que a pessoa seja dotada de sabedoria prática, que em grego é frônesis. O objetivo do saber prático é atingir a felicidade. A pessoa deve ser guiada pela frônesis através da deliberação de uma escolha para chegar à virtude ou excelência. A frônesis é uma virtude que faz com que o ser humano possa calcular por meio do raciocínio sobre o que é bom e útil para uma vida feliz. A frônesis não é uma arte, nem uma ciência, mas é um estado habitual verdadeiro, raciocinado, que dirige a ação do ser humano e tem por objetivo as coisas boas e más para o homem.
Para que o ser humano possa ter ações excelentes, ele precisa compreender as finalidades das ações e saber se os meios para alcançá-las são os mais aptos. Por exemplo, se eu desejo num prazo de 1 ano estar fluente em uma nova língua, ou desejo nessas próximas férias ler pelo menos 3 livros, preciso calcular os meios para isso. Ou seja, preciso estudar todos os dias 1 hora dessa língua e colocar uma meta de 40 páginas por dia durante as férias. Assim conseguirei alcançar os meus objetivos. A felicidade não está em falar uma nova língua ou ler mais livros, mas ser virtuoso, ser fiel ao propósito, pensar como realizá-lo, escolher de realizá-lo, criar um hábito, que é o exercício diário. Para isso, preciso ter em mente que para alcançar algo maior, preciso renunciar a uma felicidade momentânea, como deixar de jogar videogame, não assistir uma nova série no Netflix ou evitar de olhar o feed do Facebook por 30 minutos. Sem a frônesis, nós aqui do Superleituras já teríamos desistido de fazer esses conteúdos de qualidade para que você pudesse ser uma pessoa melhor. Então novo. Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. Neste livro sobre a brevidade da vida, Sêneca escreve cartas para o seu sogro, convencendo ele a se tornar filósofo. Os estoicos tinham uma visão muito orgânica do mundo. Para eles, a natureza tinha princípios, e esses princípios eram regidos por uma lei divina. Portanto, não se pode lutar contra aquilo que é da natureza, mas se harmonizar com ela. Disso surge um grande ensinamento sobre o tempo. Muitas vezes, reclamamos que temos pouco tempo e que gostaríamos de um dia com mais de 24 horas. Subtraímos horas de descanso, meditação, lazer, exercício físico e estudo para trabalhar mais, e depois ficamos com pouca produtividade. Desanimamos e, em seguida, para relaxar, nos alienamos nas redes sociais, séries e filmes, ficando às vezes mais cansados. Ou seja, devemos aceitar que o dia tem 24 horas e que a vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas, se empregamos para o bem. Mas, quando gastamos a vida com atividades inúteis como fofoca ou conversas superficiais, com futilidades, excessos e vícios, ou pior ainda, na inatividade, sentimos que ela passou por nós sem a percebermos, porque esbanjamos o que é escasso. Somos avarentos com os bens materiais que se corrompem, mas não somos avarentos com o único elemento em que ela é justificável, o tempo. A verdadeira liberdade não consiste na escolha entre o bem e o mal, e sim no poder voltar-se para o bem e renunciar ao mal. Santo Agostinho, quando trata da liberdade e do livre-arbítrio, está querendo resolver o problema do mal. Ele pensa: há um mal no homem, e de onde veio esse mal, sendo que Deus é soberanamente bom? A primeira resposta dada por ele é que o mal é a privação do bem. Lembrando que Santo Agostinho escreve o livro Livre-Arbítrio combatendo os maniqueus que acreditavam que o mal era um ser. O mal, como privação, não é a única resposta, porque existe ainda o mal moral, fruto da vontade má. Para Santo Agostinho, existe o livre-arbítrio, que é a possibilidade de realizar qualquer ação, e existe também a liberdade, que é o uso do livre-arbítrio de maneira condizente com o bem. Por exemplo, você pode usar o livre-arbítrio para usar drogas, mas com o tempo é provável que você se torne escravo. Portanto, nem toda ação livre conduz para a liberdade. Existem atos do livre-arbítrio que te tornam escravo. Usar bem o livre-arbítrio é precisamente a liberdade, é ser senhor dos seus próprios atos. Santo Agostinho, porém, acrescenta um elemento. O ser humano não consegue por si só fazer o bem. Após a queda do pecado original, conceito criado por ele, o ser humano está com a vontade debilitada, com uma inclinação para o mal, do qual ele não consegue fazer o bem que quer, mas muitas vezes o mal que não quer. Portanto, tanto para querer o bem e quanto para realizar o bem, o ser humano precisa do auxílio da graça. E aqui o sábio contempla a verdade. O sábio deve primeiramente compreender como funcionam todas as coisas. Para isso, ele precisa saber qual é o fim de cada uma delas. Esse é o primeiro passo do ofício, contemplar a verdade. A verdade que Santo Tomás de Aquino diz aqui
É o ser das coisas que são conhecidos pela mente de uma pessoa, ou seja, é a igualdade entre o objeto e a mente do sujeito. A verdade não é uma construção subjetiva feita na mente de uma pessoa. Isso é relativismo. Para Tomás de Aquino, não há nada no intelecto que não venha primeiro pelos sentidos. Isso significa que os objetos da realidade nos dão um start nos sentidos, e a partir do processo de abstração, a mente capta a essência do objeto. Por exemplo, eu vejo que todos os seres humanos buscam a felicidade. Essa é a finalidade do homem, ou seja, uma tendência para o fim. Este fim é o próprio bem do homem, porque o bem é a realização de uma verdade do homem. Nesse sociedade. Quinta lição: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos. A palavra amor hoje está profundamente desgastada. Pelo fato de ser utilizada de qualquer forma, acaba não expressando o que significa. Amor para Jesus não é um sentimento, não se trata de algo emocional, mas está profundamente relacionado à doação. Amar é para Jesus dar a vida, se sacrificar por aquele que se ama. Isso significa que amar é cuidar, é gastar tempo pelo outro, é fazer algo que deixe o outro feliz, dando-se a si mesmo no tempo, no trabalho, com esforço, com dedicação, na caridade. Jesus mostrou que o amor é dar a sua vida, e ele morreu por muitos, para salvá-los. O ponto-chave aqui é esse: ninguém pode dar o que não tem. Para dar a vida é preciso possuí-la. Mas muitos se encontram despossuídos de si, pelos vícios, pela falta de autodomínio, pelos pecados. Portanto, para Jesus, só ama verdadeiramente aquele que está livre para doar-se aos outros. O nosso mundo parece atualmente muito distante disso, mas é incrível como existe escondido, em muitos lares, em diversos locais, pessoas que se sacrificam umas pelas outras. Um exemplo muito próximo de nós aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Um homem chamado Maximiliano Maria Kolbe estava preso pelos nazistas quando voluntariamente pediu para morrer no lugar de um pai de família. Ele, sendo religioso, tinha um voto de castidade, e mesmo sem conhecer aquele pai de família, morreu no seu lugar. Alguns anos depois, em 1980, Maximiliano foi proclamado santo, e na praça da Basílica de São Pedro, o homem por quem Maximiliano tinha dado a sua vida estava lá com a sua família, participando daquela celebração. Gostou da nossa retrospectiva? Vá lá na nossa playlist do canal e assista cada um desses vídeos por inteiro. São profundamente transformadores. Baixe o nosso e-book gratuito bem aqui. Lá você fará parte da nossa lista VIP e ficará sabendo das nossas novidades. Um grande abraço e até breve.